Boa tarde. Vamos dar início a mais uma apresentação do grupo de estudos LE, grupo de estudos hegeliano, no qual estamos apresentando a obra Ciência da Lógica de Hegel, e foram apresentadas já 2 sessões, esta é a terceira, e será nos parágrafos 86 e 87. E nós já tivemos a apresentação dos parágrafos 79, 80, 81, 82, 83 e 84 nas sessões anteriores, e 85, pelo professor Marcos Fábio e o João Luiz, né? Então, eu vou dar início aqui à apresentação do parágrafo 86 e, em seguida, 87, da ciência da lógica na doutrina do ser, qualidade, o item A. Mas antes eu vou fazer um pequeno resumo do que foi dito nas sessões anteriores, para a gente ter uma chance de articular melhor com a fala de hoje, com os parágrafos de hoje, né? Então, no primeiro ponto, foi falado sobre a visão do conceito de lógica em Hegel, né? Que é uma nova forma da lógica, uma lógica especulativa que inclui a lógica tradicional. Então, o Hegel dá uma nova visão da lógica, que ele tenta romper com o conceito de lógica tradicional. Lógica como não sendo distinta da ontologia. Nós temos lógica englobando ontologia e ontologia englobando lógica. É a mesma coisa, elas não são distintas, porque a estrutura da lógica é a mesma estrutura da ontologia. Assim pensa o Hegel, né? Então, a gente se encontra aí na base do pensamento metafísico tradicional, né? Em Parmênides, quando ele diz pensar e ser são o mesmo. O pensar é a reflexão e o ser é o mundo, a totalidade. Então, o ser e o pensar, não sendo distintos, eles se permitem-se, um englobando o outro, que o pensamento pense a estrutura do mundo. Nesse primeiro momento, Hegel entende que é possível pensar o mundo, porque o mundo tem uma estrutura lógica que é a mesma estrutura do pensamento. Encaixa-se aí ontologia e lógica, né? Então, a estrutura do mundo, a estrutura da realidade e a estrutura do pensamento, formando um complexo dinâmico, dialético, torna possível captar a estrutura da realidade, né? Que é uma realidade ontológica no próprio pensamento. Então, o Hegel distingue logo no primeiro momento que a lógica tem 3 momentos, vamos dizer assim, 3 momentos. O primeiro é o abstrato, que é o entendimento. O segundo momento seria o momento dialético, que é o negativo racional, e o terceiro momento especulativo, o positivo racional. Foi dito que nesse primeiro momento o entendimento ele capta, ele enumera e sintetiza as determinações e diferencia as coisas em sua determinidade. Então, o entendimento capta o isto e o aquilo, só que isso é muito abstrato, né? Então, o entendimento ele cai no engano, na ingenuidade. No segundo momento, mesmo assim, nesse segundo momento, o entendimento ele define a identidade, mas para Hegel ainda não consegue alcançar a totalidade da dialética. E aí aparece numa segunda etapa, o positivo racional. A gente vai pular a dialética, porque na explanação sobre o parágrafo 86, que vocês estão vendo aí, sobre o ser, eu vou falar o negativo. Então, pulando o especulativo racional, aqui encontra-se a unidade das determinações, como disse nosso professor nas sessões anteriores. Aqui a coisa ganha conteúdo, ela se determina a partir da unidade das determinações, mas isso acontece em oposições, né? Isso acontece em oposições. É o fato de chegar a uma afirmação
que está contida numa passagem. A gente também vai ver esse conceito de passagem mais na frente. Então, nós temos um primeiro momento que é positivo, porque por ter uma determinação. E no segundo momento, ao mesmo tempo, essa determinação ela é abstrata. Abstrata no sentido de reflexão, da capacidade de determinar o primeiro momento. Né? Espero que esteja sendo claro, né? Para que a gente possa ir acompanhando. E eu vou anotando aqui também os pontos. Então, é possível essa capacidade do pensamento, nesse primeiro momento, estabelecer determinações. Então, essa lógica do entendimento, como dito, tradicional, ela é englobada por essa lógica especulativa hegeliana, na ciência da lógica. E aí, na segunda sessão, foi apresentado o parágrafo sobre o 84, parágrafo 85. Né? Viu-se lá que o ser é o conceito somente em si. Né? Se ele tem uma determinação, sua determinação ulterior é passar para outra coisa. Né? Essa determinação passa do ser puro para um objeto, que é uma coisa, uma determinidade. Então, o João mostrou aí que ciência e filosofia para Hegel são a mesma coisa, não há distinção. Né? Ele explicou para a gente, eu compreendi dessa forma. No ser, como primeiro, sendo o princípio, há uma necessidade intrínseca de se desenvolver. Então, ele é aquilo de onde tudo surge. E esse surgimento é um pôr para fora, um desdobrar-se do ser em si mesmo e, ao mesmo tempo, um regressar a si. Então, ao mesmo tempo, o ser se e regressa a si. Né? Então, é um aprofundar-se em si mesmo. E, a partir daí, gera um movimento, que a gente vai ver isso, que aí esse ser tende a se desenvolver até o absoluto, gerando a realidade. E isso acontece na forma de suprassunção. O conceito ele vai suprassumir a forma do conceito puro, que era o primeiro. Então, há um conceito puro passando por uma mediação para um conceito de ser determinado. Né? Gera-se aí também a particularidade, a singularidade e outras categorias. Né? Então, nós chegamos aqui ao parágrafo 86. Isso. O ser constitui o começo. Essa palavra é importante, o começo, porque é tanto puro pensamento quanto é o imediato indeterminado. Simples. Ora, o primeiro começo não pode ser algo mediatizado e, além do mais, determinado. Então, nós temos aqui 3 palavras que vão ser desdobradas no decorrer do parágrafo. Começo, puro pensamento, e o primeiro começo que se vincula ao ser puro. Todas as dúvidas e observações que poderiam ser feitas contra o começar a ciência pelo ser vazio e abstrato eliminam-se mediante a simples consciência do que traz consigo a natureza do começo. Ser pode ser determinado como eu igual eu, como a absoluta indiferença ou identidade. Na necessidade de começar por algo absolutamente certo, isto é, a certeza de si mesmo, ou por uma definição ou uma intuição do verdadeiro absoluto, poderiam essas formas e outras semelhantes ser vistas como se devessem ser as primeiras. Mas, alerta Hegel, enquanto no interior de cada uma dessas formas já existe mediação, elas não são verdadeiramente as primeiras. Né? O Hegel disse na definição aqui em cima que o primeiro começo não pode ser mediatizado.
A mediação consiste, espero que estejam vendo aí, em um ter saído de um primeiro para o segundo. Consiste em uma passagem, uma mediação, e em um resultar a partir de diferentes. Se o eu igual eu, ou também a intuição intelectual for tomada verdadeiramente como só o primeiro, nessa imediatez pura não é outra coisa que o ser. Assim como, inversamente, o puro ser, enquanto não é mais esse ser abstrato, mas o que em si contém a abstração, é puro pensar ou intuir. Depois a gente vai passar para essa outra parte aqui. Vamos ficar nessa primeira parte e começar a tentar explicar isso, que não é nada simples, é muito complexo. Todas as dúvidas e observações poderiam ser feitas contra o começar a ciência pelo ser vazio e abstrato eliminam-se mediante a simples consciência do que traz consigo a natureza do começo. Então vamos lá. O que é a negatividade para Hegel? Vou começar aqui, né? Negatividade para Hegel pode ser entendida como uma força do pensamento, uma força incondicionada, uma força de poder afirmativo implantado na subjetividade que incita o começo. A negatividade é uma força do pensamento da subjetividade que incita o começo. Esse começo, o ser puro constitui o começo, se dá a partir de uma negatividade, né? E mesmo ao mesmo tempo, como é o começo, prescinde ao desenvolvimento posterior. Então, nós temos aqui o começo que surge de uma negatividade e, como começo, prescinde ao que vem depois, ao que vai ser gerado. Parece claro, né? Só que isso se dá primeiro na consciência, né? Mediante a simples consciência do que traz consigo a natureza desse começo, né? E aí, nesse começo, permite na consciência de uma negatividade que permite o desenvolvimento posterior, permite à consciência ir se superando gradualmente a sua incompletude. O puro ser aqui é uma incompletude, né? Até perfazer a positividade do absoluto. E aí, no final, vai regressar a si, agora como saber de si, na efetivação plena da ideia como consciência de si. Então, recapitulando, o puro ser, o ser puro, que é o começo, surge de uma negatividade e, a partir daí, na consciência, se desenvolve, permitindo que a consciência gradualmente vá se superando, até chegar à ideia plena de si mesmo, como autoconsciência de si. Então, a segunda parte aqui. Ser pode ser determinado como eu. Isso aqui parece a tautologia da lógica tradicional, né? Mas isso, diz Hegel, a absoluta indiferença ou identidade, né? O Hegel está aqui fazendo uma análise, ele não está afirmando isso, ele está dizendo, ora, o ser pode ser determinado como eu, como identidade, como foi, uma absoluta identidade. Só que o Hegel busca a diferença. Então, isso acontece na necessidade de começar por algo absolutamente certo, como se fosse uma pretensão da metafísica começar por algo positivo, né? Na história da metafísica sempre se busca o que é positivo, o que é verdadeiro, o que é certo. E nós temos aqui a noção, pressuponho, que todos nós já entendemos que o Hegel ele parte da negatividade, né? Ele parte é dialética. O motor é a negação, não no sentido de negar, no sentido de uma atividade de pensamento, né? A mais pura negação da negatividade como força.
Então, isto é a certeza de si mesmo, ou por uma definição ou uma intuição do verdadeiro absoluto. Essas formas poderiam, e outras semelhantes, ser vistas como se devessem ser as primeiras. Mas enquanto no interior de cada uma dessas formas já existe a mediação, elas não são verdadeiramente as primeiras. Então é isso. Hegel distingue, eu vou articular isso aqui. Hegel distingue dois modos de negação, que é uma negação no sentido abstrato, que comporta uma primeira negação, que é uma negação inscrita na própria diferenciação. Há uma negação na diferença. E, ao mesmo tempo, ele entende a negação como uma relação de oposição, de contraposição entre sujeito e objeto. Né? Ficamos atentos aqui. Essa negação, no sentido da contraposição entre sujeito e objeto, o Hegel não vai desenvolver ela aqui de modo mais profundo. Então, nós vamos ficar nesse primeiro sentido abstrato da negação como na diferenciação, né? Como isso se dá? A negação está no momento que a consciência toma consciência de que é algo. Quando a consciência tem consciência de ser algo, gera aí uma negação. Ela se percebe como o outro do outro. Então, existe ainda a negatividade, negação no sentido concreto. Ficamos assim. Negação no sentido abstrato, contida na diferença, e negação no sentido concreto. É a negação absoluta da negação, né? Que é esse começo. A negação absoluta da negação. Entendemos negação da negação, uma primeira negação e uma segunda negação. Essa segunda negação é a que gerou-se depois da primeira negação absoluta, que é o começo. A negação, no segundo nome aqui, é a realidade, onde se percebe que cada coisa não é o que a outra coisa é. Nós percebemos objetos e sabemos que um não é o outro. É essa segunda negação, a negação da realidade, né? Então, essa negação, como começo, nega essa negação, porque se é no começo puro, essa negação como realidade, não se gerou ainda. Então, é uma síntese do pensamento. O pensamento, no começo, a consciência tem a ideia, agora a ideia aqui no sentido comum, o pensamento pensa negativamente, absolutamente, como ainda não gerado a negação no segundo sentido, a realidade, né? Então, essa negação, ela efetua um pensar incondicionado, ou ela retira-se da diversidade, ela regressa a si. Né? Eu disse aqui, que na sessão anterior, o João falou que o ser desdobra-se e regressa a si. Então, essa negação absoluta, ela se retira da diversidade e se coloca, podemos dizer assim, se coloca numa unidade de compreensão determinada. E aí pode gerar aqui o saber da consciência como saber absoluto de si. E que ele diz, enquanto no interior de cada uma dessas formas já existe mediação, é porque nós geralmente não entendemos o modo como o entendimento funciona. E o Hegel está explicando aqui como é que o entendimento funciona. Como é que a gente entende que as coisas são o que elas são. Antes de nós dissermos isto é algo, por exemplo, isto é uma cadeira, antes disso, todo o entendimento já fez um processo. E esse processo que o entendimento faz antes de a gente entender o que é algo, é esse processo que ele está explicando aqui. O começo, que é o ser puro, passando para um ser determinado através de uma mediação. A gente não percebe nem o ser puro, nem percebe a mediação e nem percebe o ser determinado. A gente só percebe o entendimento entendendo algo
como algo. Por isso que é abstrato e ingenuidade para Hegel. Esta mediação, ela consiste em um ter saído de um primeiro para um segundo. Houve uma passagem, houve um resultar a partir de diferentes. Nós vamos ver no parágrafo 87 que o Hegel concebe o ser e o nada como o mesmo, mas sendo diferente um do outro. Então, no começo, o ser e o nada estão juntos, são o mesmo. Né? A gente vai ver isso mais na frente. Quando um sai para um segundo, aí surge aí uma determinação. Né? Então, no início da lógica, o Hegel refere-se aí ao nada, né? Como recíproco ao ser. Isso, para ele, é uma primeira verdade. Ó, ele diz aqui, o ser, enquanto não é mais esse ser abstrato, mas o que em si contém a abstração, é puro pensar ou intuir. Isso aqui, Hegel determina como uma primeira verdade encontrada, né? Onde ser e pensar são o mesmo, né? Isso é o verdadeiro começo. Ser e pensar, ser e nada igualam-se, porque eles são igualmente indeterminados e imediatizados. É o imediato indeterminado. Eles são recíprocos nisso, né? Mas mesmo assim, se igualando, comportando ainda essa diferença, que o entendimento sabe que ser e nada não são o mesmo, para Hegel são o mesmo, né? A ingenuidade do pensamento, no começo, entende que ser e nada são duas coisas diferentes. Né? Mas antes disso, o pensamento já processou, a consciência processa que ser e nada são a mesma coisa, né? Como o verdadeiro começo. Isso sim é a plena negação da ideia, do que a ideia é. Então, ele termina. Se o eu, ou também a intuição intelectual for tomada verdadeiramente como só o primeiro, nessa imediatez pura não é outra coisa que o ser. Assim como inversamente, o puro ser, enquanto não é mais esse ser abstrato, se determinou-se, ele quer dizer isso, é o que contém a abstração, é puro pensar ou intuir. Vamos passar para essa outra partezinha. Se o ser for enunciado como predicado do absoluto, ou seja, se nós dissemos que o ser é, que o absoluto é o ser, como ele coloca aqui, o absoluto é o ser, nós temos uma primeira definição do absoluto, do absoluto. Essa definição é, no pensamento, a absolutamente inicial, a mais abstrata e, ao mesmo tempo, a mais pobre. Ou seja, o João disse também na sessão que ele apresentou que o ser é tão amplo que não abarca nada. Está aqui de novo. Absolutamente inicial, a mais abstrata e a mais pobre. É a definição dos eleatas, mas é também o dito bem conhecido de que Deus é a suma de todas as realidades. Né? Essa definição dos eleatas, ele está se referindo ao Parmênides. Mas é também dito o bem conhecido de que Deus é a suma de todas as realidades. Aqui eu vou tentar trazer um contexto metodológico, em vez de tentar explicar essa parte aqui. Vejamos. O Hegel, assim, nessa ciência da lógica, é o coroamento do pensamento do Hegel, da sua filosofia. Ele busca aqui uma justificativa para a existência, né, que é o começo. Ou, já que ele se refere aqui aos eleatas, à metafísica, à teologia, eu chamo de fundamento. Ele busca uma justificativa, um fundamento para a existência. Né? Nesse sentido, por busca do fundamento, sendo o ser, o Hegel faz uma ontologia. Mas ele busca esse ser,
esse fundamento, essa causa para a existência, ele ao contrário, perdão. Ele busca esse ser, esse fundamento no sentido de causa. E aí, por isso, é metafísica. Cabe uma observação. Hoje há uma distinção entre o que é ontologia e o que é metafísica. Quando se busca o ser como absoluto, como o primeiro começo, o Hegel faz uma ontologia. Mas o modo dele buscar o ser, no sentido de ser uma causa, ele está fazendo uma metafísica. E ainda, né, alguns comentadores, como ele diz aqui, essa definição é bem conhecido também como Deus, sendo a suma de todas as realidades. A metafísica, ela busca um sentido supremo. Na teologia, esse sentido supremo é Deus. Então, aqui, Hegel também abre espaço para interpretações teológicas, né? Ou seja, hoje se estabelecendo essa distinção entre ontologia e metafísica, significa que Hegel continua para superar, ele tem que continuar para superar na metafísica tradicional. Ele usa as palavras ser e nada conscientemente para que o processo dialético supere essas conotações de ser dos eleatas e nada na teologia. Vejamos, no parágrafo 87, ele vai falar sobre o nada, eu vou deixar para fazer essa explanação lá. Então, esta ciência da lógica, ela tem uma circularidade, né? Essas questões, ser, nada, Deus, ontologia, metafísica, né? E teologia, elas se reenviam uma à outra. Elas devem circular entre si, umas com as outras. E o Hegel justifica isso. Eu tenho uma passagem aqui que ele diz: o essencial não é tanto que o começo seja um puro imediato, mas sim que o todo seja um ciclo em si mesmo, no qual o primeiro seja também o último e o último seja também o primeiro. Né? Esse primeiro, já foi dito, é o ser imediato e indeterminado, né? Universalidade de tão abstrata que é, estamos aqui, de tão abstrata que é a mais pobre, né? Eu substituo por vazio. Então, esse começo, o ser, no começo, é o absolutamente indeterminado, é o mais abstrato, é a universalidade mais pobre, a mais vazia, né? E é daí que ela funda aquilo que é o último, que é a ideia. Ela vai fundar a ideia. Por isso que o Hegel diz que essas questões elas se reenviam umas às outras. Perdoe. Elas vão fundamentar uma a outra. O primeiro funda o último e o último funda o primeiro. Tudo se dá como se esse ser precisasse de um fundamento, né? Se precisa, então Hegel entende, podemos deduzir daí, que a metafísica não fundamentou ainda o começo, seja o começo dela mesma, seja o começo da filosofia, assim como a teologia também não fundamenta seu objeto mais geral, que é Deus, assim como não foi fundamentado o ser de Parmênides, e por aí vai. Na história da filosofia, até chegar a Hegel, ele diz, ele mesmo, que os momentos anteriores da filosofia foram momentos necessários para que ele chegasse e construísse esse edifício que é o seu pensamento, a sua filosofia. Então, que se deve, vou continuar aqui, é que se deve abstrair da limitação que existe em cada realidade, de modo que Deus seja somente o real de toda a realidade,
o mais real de todos. Enquanto realidade já contém uma reflexão. Isso é expresso de modo imediato na expressão em que Jacob diz do Deus de Spinoza, que ele é o primeiro, que ele é o princípio do ser em tudo, ser aí, né? Para quem conhece Spinoza, aqui Hegel também fala do conceito de substância, né? Por isso que eu decidi fazer a explanação de modo metodológico, porque ele aborda aqui, em um pequeno trecho, a metafísica, a ontologia, teologia e ainda o conceito de substância, que é o conceito central de toda metafísica. Para continuar. Só um instante, pronto. Então, no que nós temos aí? Nós temos este ser imediato na sua negatividade, traz à existência o ser determinado, efetivando gradualmente até perfazer, por meio da mediação, chegar à essência, que será nos próximos parágrafos. A gente vai acompanhar. Aí vamos ficar só até aqui, né? Então, nada aqui, nenhuma dessas questões que ele enuncia aqui, nesse pequeno trecho, nenhuma delas está fora do processo. E tudo está dentro do todo, né? Não é um simples conceito, tudo é um resultado, né, do movimento do real. Ó, o real de toda a realidade. Tudo está dentro desse movimento do real de toda a realidade. Aqui. Esse real, ele é interior, imanente. E ele vai se espiritualizando no pensamento até construir sua natureza de ideia, ou melhor, como ideia, né? Vamos passar para o parágrafo 87. Eu espero que tenha compreendido isso de algum modo, no sentido de que o ser, ele é o fundo, o fundamento, como primeiro. Chegar ao parágrafo 87. Acho que é este. Então é o seguinte, por que é uma lógica? Por que é uma ciência da lógica? Porque o Hegel busca um fundamento no sentido de causa, né? No sentido de justificativa, né? Parece que ele está aqui dialogando ou então mostrando Schopenhauer, por exemplo, Leibniz, no princípio o princípio de razão, né? É um diálogo. E também, por que é uma ciência? Uma ciência da lógica? Por quê? Porque o Hegel não faz um realismo no sentido do entendimento, né? Do ceticismo ou do formalismo, nem é um subjetivismo romântico, né? Nem do sentimento, nem da intuição, e também não é uma filosofia especulativa, como, por exemplo, tenham feito o Schelling e o Fichte, né? Na busca de uma identidade abstrata. Para ele, estas ciências não alcançam uma racionalidade interna do absoluto. Por quê? Porque esse modo de conhecimento metódico, para Hegel, só alcança os momentos que constituem a arquitetura do ser, do conceito. E o que Hegel busca é o conceito real, né? Que no mover-se vai até a formação de si como razão. É isso que o Hegel busca, né? Ele está mostrando aí o conteúdo representativo da consciência, como é que a consciência se movimenta para conhecer a realidade, ou seja, uma coisa determinada, ou então uma realidade
de um modo, não a realidade como totalidade, mas algo que possa ser determinado, né? E esse movimento é um conteúdo representativo que, que vai que vai movendo até chegar à experiência humana do mundo. O ser humano tem a experiência do mundo nesse movimento da consciência, né? E aí produz o domínio do espírito, que também não é um espírito aqui no sentido também tradicional, né? No sentido de um dualismo corpo e espírito, que concebe o ser humano assim. É um espírito, a gente vai ver mais na frente com os outros que forem apresentar, quando chegar ao conceito de espírito, que é um espírito vivo, né? Um espírito. Pois bem, voltando. Então, né, quando esse espírito vivo vai se movimentando, ele gera o mundo interno e o mundo externo da consciência. Vê-se aí que não há uma distinção, uma dualidade, porque esse mundo interno e externo está na consciência, né? É uma espécie de monismo. Por isso que é uma ontologia. Não há uma dualidade aqui entre um sujeito e um objeto. O Hegel busca uma totalidade, né, através da consciência. E é por isso, consciência, né, que ele busca esse movimento da consciência, que é um movimento que busca uma racionalidade da consciência, que ela é o objeto. E é por isso que é uma ciência. Uma ciência porque visa explanar, explicar os movimentos da consciência, e é lógica porque esses movimentos têm que ter uma justificativa. Aí, ciência da lógica. É claro que isso é um conceito muito vago, que eu estou explanando aqui, mas é uma ideia da ciência da lógica. Então, o Hegel diz, esse absoluto ou ideia é um sistema, porque o concreto, que é verdadeiro, o todo, né, ele se desdobra a partir do puro ser e regressa a si como unidade, como totalidade. Então, isso acontece assim. Vai se diferenciando e cada diferença vai sendo determinada para constituir as regiões ônticas da realidade, né? As coisas, a diversidade do mundo. E é por isso que, para isso, a ideia ela passa por diversos estágios, por diversos momentos. E aí, para lembrar aqui, ela tem que chegar até vir a si, não é vir a ser. A ideia, consciência, tem que vir a si para tornar-se ato para si mesmo. Por isso que elas têm os 3 momentos, né, na fenomenologia do espírito, que isso significa assim, para resumir, o espírito ele entra dentro de si para se objetivar, se determinando sucessivamente, gradualmente, até perfazer o caminho completo do autoconhecimento de si. O autoconhecimento de si é o conhecimento da verdade. Então, cada parte dessa obra da ciência da lógica é uma ciência fechada em si, né? Fechada em si, mas que ela tem que ser determinada. É uma estrutura tripartida e tem a lógica, a natureza e o espírito. Cada uma são momentos necessários que o Hegel desdobra, mostrando que não é um pensamento que escolheu pensar a lógica, a natureza ou o espírito. É a consciência. São momentos da própria consciência, na sua necessidade de chegar a si, que ela vai ter que percorrer esses caminhos. Então, essa ciência, cada uma, elas, para se desenvolver, rompe o seu próprio domínio e abre uma passagem para outra ciência. A lógica rompe o seu domínio, chega na natureza, a ciência da natureza chega assim ao espírito, por aí
vai se desenvolvendo cada uma, né? Então, não é apenas uma lógica especulativa, abstrata, porque eu escrevi aqui, porque pela dialética da razão, essas determinidades elas são suprimidas nas suas diferenças, na sua superação, né? E comunidade afirmativa chega-se no momento da síntese. Então, ele começa na lógica, que é uma estrutura processual e abstrata, e dialética da ideia. Na lógica, né, passa-se à natureza e depois ao espírito. E essa estrutura, ela se dá primeiro numa imediatidade. Nesse momento aqui, o que está acontecendo é uma imediatidade da consciência, do pensamento. No segundo momento, lá, quando chegar nos outros parágrafos, nós vamos ter uma mediação reflexiva e, por fim, no terceiro momento, é quando a ideia chega a estar junto de si mesma. Ela está junto de si, né? Claro que aí tem outro desdobramento, mas pelo menos na ciência da lógica aqui, a gente chega até o momento em que a ideia chega junto de si. Por isso que ele separa o conceito de ser, a doutrina do ser, melhor dizendo, que vai estudar a ciência do ser em si, do conceito em si. Depois tem a doutrina da essência. Essa é a parte mais complicada, particularmente falando, é a parte mais complexa, porque ela é o núcleo, né? É a passagem. É engraçado como o Hegel desenvolve o conteúdo da lógica, o escrito, da maneira como o pensamento vai se desenvolvendo, né? Como a passagem realmente é mais complicado de se entender, essa parte da essência, ela também se torna mais complexa, mesmo em questão de leitura. E aí ele estuda nessa parte da essência o ser para si, o conceito para si, que é a aparência. E, por fim, né, a doutrina do conceito, onde o conceito em si, para si, é estudado. E o que é o conceito? O conceito é a forma pura da verdade. Forma pura da verdade, quando a ideia está junto de si, né, e se apresenta de forma dialética. O ser mesmo se apresenta como doutrina do ser, doutrina da essência e doutrina do conceito, no conceito em si. Portanto, para a gente adiantar um pouco mais, né, no primeiro momento, que é o ser, onde nós estamos ainda, né, é um momento da universalidade, onde o conceito está em si, mas há uma força divisiva, que é a negatividade, e aí começa um movimento dialético que vai originar o desenvolvimento da formação da ideia. O ser agora está determinado para si, naquele momento do entendimento, como quantidade e medida, mediação, né? Que são interior e que vai na direção da essência. E esta essência, no segundo momento aqui, é o ser que se superou. O ser se superou e apareceu para si como essência. Vê como se é um processo, não é um processo em que as coisas vão mudando, se transformando em outras meramente. Não, é um processo em que as coisas, é a mesma coisa se desenvolvendo, né? O ser se transforma em ideia para si, com essência para si. Esta essência é o ser que se superou, refletindo a si mesmo, e aí, como aparência, aparece no outro, né? O ser determinado. Uma existência, o que nós podemos dizer é o fenômeno, o que aparece, é a efetividade, né? Efetividade, realidade, não no sentido de realitar, porque esse realitar é o que é real, é a realidade no pensamento. Quando se quer se dirigir ao conceito da realidade na efetividade, é Wirklichkeit. São dois conceitos que devem ser entendidos com cuidado, porque não são a mesma coisa. E aí o ser, pela essência, chega ao conceito para si, né? E agora o desenvolver é um mover-se para a perfeição, que é a liberdade. E aí, liberdade como verdade em si, né? Nós chegamos ao parágrafo 87.
É onde ele vai falar agora, afirmar aqui que esse puro ser, como pura abstração, é o nada. Ele diz, ora, esse puro ser é pura abstração, e, portanto, é o absolutamente negativo, que, tomado de modo igualmente imediato, é o nada. Tomado de modo igualmente imediato, não quer dizer aqui que esse absolutamente negativo seja o nada. Esse absolutamente negativo, tomado de modo igualmente imediato, é o nada. É pura abstração. Por isso que eles são o mesmo. Não porque ser e nada são a mesma coisa, mas porque eles são tomados como pura abstração. Né? Eles se reconciliam porque são indetermináveis. Por mais, daí se segue que a segunda definição do absoluto, a segunda predicação do absoluto, a saber que ele é o nada. Então, ali no parágrafo 86, o absoluto é o ser. Aqui, o absoluto é o nada. De fato, ele continua, essa definição está contida quando se diz que a coisa em si é o indeterminado, de modo absoluto, carente de forma e por isso carente também de conteúdo. Ora, Hegel entendia o nada como entendido como coisa em si, mas quando essa coisa em si não é determinada. E quando a gente diz que a coisa em si não tem conteúdo, ou ainda que Deus é somente o ser supremo e nada mais além disso, pois enquanto tal ele é expresso como exatamente a mesma negatividade, o nada que os budistas fazem o princípio de tudo como seu fim último, derradeiro e meta de tudo. É a mesma abstração. Permito-me aqui trazer uma informação aqui a respeito do nada. A metafísica tem um princípio sobre o nada, que é nihil fit, do nada, nada vem. Né? O nada aqui é entendido como algo contrário ao ente, algo sem forma, no sentido de eidos. Esse nada, na metafísica, no princípio do nada, nada vem, ele é sem figura. Não tem forma, não tem aspecto, não tem figura. Ele é um não ente. Mas, na tradição cristã, esse nada, como o princípio do nada, nada vem, foi subvertido. O princípio virou do nada, vem a criação. Né? De modo comum, podemos entender assim. A criação vem do nada. E agora, o que era o nada como não ente, não é mais uma questão metafísica. É uma questão teológica. Além disso, como questão teológica, ela é abandonada. Né? O nada não é discutido. Por quê? Porque o nada virou aquilo que é contrário a Deus. E o Deus é o objeto supremo, está aqui. Deus é somente o ser supremo e nada mais. Além disso, então, o nada aqui não merece nem ser questionado. Não faz sentido questionar algo que esteja fora ou que seja contrário a Deus. Né? É uma informação. Então, vamos prosseguir aqui. Essa lógica como um dinamismo, essa parte vai ser mais rápida. Então, quando a oposição nessa imediatez é expressa como ser e nada, parece demasiado chocante que ela seja nula, para não se tentar fixar o ser ou preservá-lo contra a passagem ao nada. A reflexão deve, em vista disso, empenhar-se em procurar uma firme determinação para o ser,
pela qual ele seria diferente do nada. Por exemplo, toma-se o ser como o que persiste em toda a mudança, a matéria infinitamente determinável e etc. Ou ainda sem reflexão, como uma existência singular qualquer, o sensível ou o espiritual mais próximo que houver. Porém, todas as determinações ulteriores e mais concretas como essas não deixam mais o ser como puro ser, como é imediatamente aqui no começo. Só nessa pura indeterminidade, e por causa dela, ele é nada. Algo indizível. Sua diferença do nada é uma simples meinum. O que só importa é justamente a consciência sobre esses começos, a saber que não são outra coisa que essas abstrações vazias, e que cada um dos dois, ser e nada, é tão vazio quanto o outro. Ora, eu entendi essa passagem aqui como como que Hegel estivesse se referindo ao conceito de identidade. Porque ele usa, porém, todas as determinações ulteriores e mais concretas como essas não deixam mais o ser como ser puro, como é imediatamente aqui no começo. Só nessa pura indeterminidade, por causa dela, ele é nada. Algo indizível na sua diferença do nada. Essa palavra, diferença do nada, é uma simples suposição. O que importa é justamente a consciência sobre esses começos, a saber, não são outra coisa que essas abstrações vazias. Por que abstração vazia? Porque cada um dos dois é tão vazio quanto o outro. Por que uma abstração vazia? Porque naquele eu, né, naquela identidade, ela é entendida como a identidade que Hegel reconhece aqui. O Hegel reconhece uma identidade de maneira originária no seguinte sentido: o que é idêntico é diferente do que é igual. Hegel entende a identidade no sentido de identidade, do que é idêntico. E o que é idêntico só pode ser idêntico a si mesmo. Se nós tivermos dois objetos, eles não podem ter identidade um com o outro. Não existe identidade de um objeto com o outro. Não existe. Existe identidade desse objeto com ele mesmo e desse objeto com ele mesmo. Por isso que o Hegel se refere ao Parmênides, dizendo ser e pensar são o mesmo, porque eles são o mesmo em si mesmo. Não é que ser seja uma coisa e pensar seja outra e eles são idênticos, né? Só que, pensando de maneira trivial o conceito de identidade a partir da lógica aristotélica, esse conceito foi transformado em igualdade, naquele da cópula. Então, se pensa que ser e pensar são duas coisas diferentes. E começou-se a entender isso na história da filosofia. O que era identidade passou a ser igualdade. Por isso que o Hegel entende que ser e nada são o mesmo, são idênticos. Não que ser seja uma coisa e nada seja outra. É a mesma coisa, né? Há uma diferença entre igualdade e identidade. E eles são idênticos porque tanto o ser como o nada são vazios, são indeterminados, né? São duas palavras diferentes, mas que determinam a mesma coisa. O ser, ele é tão amplo que não abarca nada. E o nada é tão amplo que abarca todo o ser. Há uma reciprocidade. Então, o impulso, vamos continuar aqui. O impulso para encontrar no ser ou nos dois, aqui ele já dá prioridade ao ser ou nos dois. Uma significação firme, porque o impulso para encontrar no ser, porque toda a história da filosofia busca o ser, né? Se a gente pensar, se a gente tentar lembrar, não há na filosofia algum filósofo
que investigou o nada de maneira profunda. Pelo menos eu não me lembro algum, até chegar o Leibniz. Ou nos dois, no ser e no nada, uma significação firme é essa necessidade mesma que leva adiante o ser e o nada e lhes dá uma significação verdadeira, isto é, concreta. Ora, encontrar no ser um impulso é dar uma significação verdadeira, concreta aos dois, já que o ser e o nada são o mesmo. Se eu estou encontrando o ser, eu estou encontrando o nada. Esse ir adiante é o desenvolvimento lógico, esse dinamismo de autoconfiguração do ser transformado pela dialética em nada em si. A reflexão que encontra para eles determinações mais profundas é o pensar. Reflexão aqui não é a reflexão como a gente entende algo que reflete. Né? Reflexão é um pensar que pensa a si mesmo. O pensar lógico, por meio do qual tais determinações se produzem. Por isso que Hegel diz lá no começo, né, como o professor falou, o professor Marcos Fábio, que ontologia e lógica são a mesma coisa. E ela se dá num pensamento que pensa a si mesmo, e é só através desse pensamento que as coisas se produzem. Ou seja, a lógica, como pensamento da realidade, tendo as mesmas estruturas, produz as coisas. Não de modo contingente, mas de modo necessário. Cada significação subsequente que recebem deve, portanto, ser vista como uma determinação mais precisa e uma definição mais verdadeira do absoluto. Então, tal significação não é mais uma abstração vazia, como ser e nada, mas antes um concreto em que os dois, ser e nada, são momentos. Ora, são apenas dois momentos, né, de passagem até a ideia chegar à sua plenitude. Então, a forma mais alta do nada para si seria a liberdade. Por que a forma mais alta do nada para si seria a liberdade? Porque a liberdade aqui é a liberdade de fundar. Essa liberdade aqui, como nada, permite deixar a coisa ser. Algo que é algo, por exemplo, um ente, não permite que algo seja porque já é. Então, essa forma mais alta do nada seria a liberdade, liberdade no sentido aqui de deixar ser. Esse nada, como se fosse vamos fazer um exemplo, por exemplo, se fosse um espaço em que deixaria que algo surgisse, né? O conceito de physis, por exemplo, de maneira originária, physis não significa natureza, né? Como a gente entende de maneira comum. Physis significa surgir e permanecer como é. E ela surge a partir do nada. Por isso que o conceito de liberdade não tem aqui um sentido moral. Mas ela é a negatividade enquanto se aprofunda em si mesma até a mais alta intensidade. E é ela mesma a afirmação. E, na verdade, a afirmação absoluta. Permita-me ler uma passagem aqui, se eu encontrar, para a gente finalizar. Que é a seguinte. Que o ser para si, em que reverteu a dialética precedente, concernente à primeira exteriorização do conceito, o absoluto como ser, tendo já superado a existência imediata e dispersiva, esse primeiro momento de ser e nada, do simplesmente aí, consagra a passagem do conceito a um outro estágio, o estágio da autoposição de si, a saber,
aquele que Hegel designa por essência. Então, depois do absoluto como ser e do absoluto como nada, Hegel chega à liberdade e parece claro, pelo menos, que se algo tem liberdade, é livre para se desenvolver, né? Até chegar à essência, que é o assunto dos próximos parágrafos. Então, pessoal, espero ter colaborado com algumas informações para que possam ser usadas por qualquer um de vocês, e eu vou terminar por aqui, tá? Muito obrigado a todos e boa tarde. Próximo encontro vai voltar a ser na terça-feira, no mesmo horário, 2h30, até, tendo como teto aqui 4h30, né? O horário normal, tá? Obrigado mais uma vez e até a próxima.